septos, né? Por esses septos fininhos aqui, né? O normal é que ele seja assim mesmo, são fininhos, são as paredes alveolares, na verdade, né? São as paredes alveolares. Essas paredes são basicamente formadas por dois tipos celulares, né? São os pneumócitos do tipo 1, que são esses menorzinhos, esses mais achatados, uma cara mais pavimentosa mesmo, né? É um epitélio pavimentoso, né? Uma mais achatadinha, uma célulazinha mais fininha. E o pneumócito tipo 2, que são essas células mais gorduchas aqui, né? Essas células maiores, mais arredondadas, né? Núcleo maior também, certo? Os pneumócitos do tipo 2, basicamente eles produzem o líquido surfactante, né? Que é o que mantém, vamos dizer assim, a tensão aqui suficiente para manter essas paredes alveolares abertas, né? Estendidas para o ar entrar, né? E os pneumócitos tipo 1 são basicamente as estruturas que formam a maior parte, né, da parede alveolar, né? São responsáveis pelas trocas gasosas propriamente ditas, né? Fora isso, nós temos capilares, né, entre esses alvéolos, mas aqui não está mostrando esses capilares, são pequenos vasos, né, terminais, né? E nós temos também aqui algumas células que normalmente são encontradas nos alvéolos mesmo. Nós temos aqui hemácias, né? Algumas poucas hemácias, é normal ter algumas poucas hemácias, mas o que a gente tem mais são essas células aqui, o núcleo um pouco maior, o núcleo grandão, né? Citoplasma bem extenso, mal delimitado, mas bem extenso, né? Que são os macrófagos, né? No pulmão existem macrófagos que são chamados macrófagos residentes mesmo, né? São macrófagos que vivem aí, né? E que são responsáveis por fagocitar alguma partícula de carvão, por exemplo, né? Que é chamada de antracose, né? Acho que vocês devem ter visto na patologia básica. Então, eles são basicamente responsáveis por fagocitar elementos estranhos ali que não era para estar ali, né? Ou partículas mesmo de vírus, bactérias, eles acabam fagocitando. Vamos passar aqui um pouco mais à frente. A estrutura microscópica da parede alveolar, né? Como a gente está vendo aqui nessa ilustração, a gente tem aqui o pneumócito tipo 2, o do tipo 1, que é mais achatado, né? E aqui a gente tem o capilar. Aqui está sendo exemplificado o capilar. Entre o capilar e o espaço alveolar, propriamente dito, né? Nós temos aqui um espaço intersticial, né? Seria basicamente o septo, né? Tem muito a matriz, colágeno, né? Elastina, fica tudo por aqui. Então, basicamente é o que sustenta, é o que dá sustentação ao espaço alveolar, né? ao alvéolo. Então, aqui nós temos o compartimento formado por espaço alveolar, né? O interstício e o capilar, né? Então, nós temos aqui, basicamente, a estrutura microscópica da parede alveolar, que são formados por 3 compartimentos. E é importante a gente ver esses 3 compartimentos, porque cada um pode ser afetado de maneira diferente, de acordo com a doença que está acometendo esse local. Então, aqui é o que a gente chama de barreira alvéolo capilar, né? Isso aqui é onde há a troca gasosa, né? Onde há as trocas gasosas entre as hemácias e o espaço alveolar. Então, aqui a gente tem uma famosa barreira alvéolo capilar. Bom, a gente vai começar falando sobre a atelectasia. A atelectasia, a primeira doença que a gente vai ver, significa um colapso, né? Quando o alvéolo fecha, quando ele colaba, né? Então, você tem perda de volume pulmonar causada pela expansão inadequada dos espaços aéreos. Essa é a definição, né? Você vai ter espaços aéreos que vão estar fechados, colabados, vão estar em colapso, né? Então, você vai ter perda de superfície de troca. Você vai ter, basicamente, uma massa de alvéolo fechada, né? Totalmente fechada. Basicamente, existem 3 formas de atelectasia, né? Existe a atelectasia por reabsorção, a atelectasia por compressão e a atelectasia por contração, né? Na prática clínica, a gente vai chamar tudo de atelectasia, mas a gente precisa saber o que é que está causando essa atelectasia para poder resolver na prática clínica,
Então, assim, a gente costuma dividir nessas 3 formas, né, para ficar mais fácil a compreensão. Na atelectasia de reabsorção, o que vai causar basicamente a atelectasia de reabsorção são tumores, corpos estranhos, os plugs, né, de catarro, né, de muco. Né? Os plugs são rolhas, né, rolhas de muco, de catarro, e pós-operatório. Né? Como é que isso acontece? Vamos supor que tem um plug de muco aqui, ó, vocês estão vendo aqui que está obstruído, esse brônquio aqui, e nós temos um tumor, por exemplo, né? Está obstruindo, corpo estranho, qualquer coisa. Tá havendo obstrução e o ar não vai conseguir mais ir até essa parte dos alvéolos aqui. Não vai conseguir chegar mais aqui nessa região dos alvéolos. O ar que está lá dentro, aos poucos, ele vai sendo absorvido. Aos poucos, ele vai sendo utilizado e vai chegar uma hora que não vai ter mais ar nenhum lá dentro. Não vai conseguir mais chegar ar lá. Então, o alvéolo vai colabar. E aí você tem a reabsorção. Né? Você reabsorveu todo aquele ar restante que ficou lá antes de ser obstruído, né? o local, e acabou que você reabsorveu tudo aquilo ali e não ficou mais nada e acabou colabando o espaço e aí houve essa diminuição do volume pulmonar. Já na atelectasia por compressão, né, você tem basicamente uma ocupação do espaço que antes era ocupado por alvéolos, né? Antes era ocupado por alvéolos por uma outra coisa. Geralmente é derrame pleural. Derrame pleural de origem, na maioria das vezes, cardiogênica, né? Você tem uma insuficiência cardíaca e acaba que ocorre uma sobrecarga de pressão nas câmaras direitas e acaba que extravasa líquido dos capilares e acaba preenchendo um espaço. E aí você tem o preenchimento do espaço pleural, né? É esse espaço virtual, é um espaço, na verdade, um espaço virtual, normalmente ele é um espaço virtual, entre a pleura visceral, que recobre o pulmão, e a pleura parietal, que recobre os arcos costais, né? A parede torácica. Então, quando você tem essa ocupação por esse líquido, você tem uma compressão, e aí ele acaba comprimindo, descola a pleura visceral da parietal, e acaba comprimindo esse espaço aqui, que antes era ocupado por alvéolo, agora tem líquido. Então, você tem uma atelectasia, né? Uma perda de tecido pulmonar por colabamento dos alvéolos por compressão. E o último caso, nós temos aqui a atelectasia por contração, que seria resultante já de doenças mais crônicas que causam uma fibrose pulmonar, né? Seria já doenças infecciosas ou de outro caráter que causa fibrose pulmonar, né? Você tem uma regeneração defeituosa e acaba que o pulmão não consegue mais se expandir porque está endurecido pela fibrose e acaba tendo uma atelectasia por contração, certo? Você vê aqui que nas duas situações você tem uma situação aqui de pós-operatório, né? Aqui e aqui, ó, pós-cirúrgico, pós-operatório, né? Tanto na de reabsorção como compressão. A atelectasia, pessoal, é uma complicação muito frequente em cirurgias que precisam de intubação, de anestesia geral. Quando você faz anestesia geral, por mais que você tenha uma máquina trabalhando por você, não é a mesma coisa. Então, você acaba fazendo com que esses alvéolos se expandam menos e eles podem acabar colabando, né? Então, é uma complicação muitas vezes pós-cirúrgica mesmo. Precisa ser tratada com fisioterapia, certo? Muitas vezes acontece nas cirurgias de grande porte. Aqui você tem um pulmão, exemplo de um pulmão atelectasiado, né? Esse espaço todo que está aqui era para estar sendo ocupado por pulmão, por tecido pulmonar. Mas não tem nada aqui, só tem isso daqui, ó. Isso daqui foi o que restou do pulmão desse cidadão. Então, você tem aqui o colabamento dos alvéolos, a atelectasia, certo? A atelectasia é uma condição potencialmente reversível, né? Você consegue tratar bem a atelectasia com fisioterapia respiratória. Basicamente, a fisioterapia respiratória ela é voltada
em 2 pontos. Ela é voltada para inspiração forçada, né? Você tem que expandir, né, esses alvéolos, então o fisioterapeuta faz com que o paciente inspire repetidas vezes, forçadamente, para tentar abrir esse alvéolo, né? E outra é estímulo da tosse, né? Ele faz estímulo da tosse para forçar meio que no tranco mesmo o alvéolo abrir de novo, tá ok? Então, basicamente é isso que acontece na fisioterapia. É importante tratar a telectasia porque ela evita hipoxemia, né? Se você não tem área de troca, você vai acabar tendo hipoxemia, se a área for grande, extensa, e vai ter infecção tecidual, né? Porque se não está tendo troca gasosa, aquele alvéolo está colabado, não está tendo uma funcionalidade daquele alvéolo, não está funcional, não está fisiológico. Então, você pode acabar tendo acúmulo de secreções, né? Acúmulo, proliferação bacteriana, acaba tendo infecção tecidual, tá bom? Tudo bem na telectasia? Tranquilo, prof. Isso? Pronto. Bom, a gente vai falar agora, pessoal, de lesão pulmonar aguda, a famosa LPA, né? LPA, na verdade, é um espectro de danos, né, pulmonares. Então, não é uma doença só, ela é uma gama, né, um espectro de danos leves, moderados e graves dos pulmões, bilateralmente, né? Então, você tem lesão bilateral dos pulmões, sempre é assim, bilateral, e esses danos basicamente são voltados ao endotélio, né? Ou seja, a camada interna dos vasos, dos capilares do pulmão, e os danos epiteliais, que são aqueles danos causados propriamente aos alvéolos. Então, é uma doença daquela barreira alvéolo-capilar, né? Você tem danos tanto endoteliais como epiteliais. A maioria das vezes os danos são epiteliais, né? Mas, vamos dizer assim, boa parte das vezes os danos são nesses 2 níveis de compartimento, tanto no endotélio, os capilares, quanto no epitélio, no revestimento do alvéolo. Essa lesão pulmonar aguda, essa entidade, ela se caracteriza basicamente por dispneia aguda, tem que ser aguda, né? Não vale ser aquela dispneia crônica, né, que cursa com hipoxemia, isso aí não é LPA, isso aí tem outras causas. A dispneia é aguda, ela se instala rapidamente, dentro de horas ou poucos dias, né? Ela é dispneia aguda e com hipoxemia, né? Você tem baixa pressão de oxigênio circulante, não está conseguindo fazer troca gasosa, e você tem infiltrados bilaterais nos exames de imagem. Na radiografia, na tomografia, você tem infiltrados. O que são esses infiltrados? Quando você tem uma infiltração na sua casa, por exemplo, é o quê? É água, né? É a água que está infiltrando as paredes, por exemplo. Aqui não é a mesma situação. Você está tendo líquido, né, que está extravasando, infiltrando o intestino pulmonar. Então, você tem infiltrados bilaterais, que a doença, logicamente, é dos 2 lados, bilateral, uma doença mais sistêmica, né? O edema pulmonar, pessoal, só lembrando, tem que não ser cardiogênico, né? Você tem que descartar causas cardíacas, né? As principais causas de edema pulmonar são cardíacos mesmo, né? Paciente com insuficiência acaba fazendo edema pulmonar, né? Mas você tem para dizer que é LPA, você tem que descartar a causa cardiogênica, né? Então, não vale ser causa de origem cardíaca. Então, dispneia aguda, hipoxemia, infiltrados bilaterais, né? Edema é pulmonar bilateral, mas que não seja de origem cardíaca, que é evidenciado, né, a radiografia, ou mais comumente a tomografia, que é melhor. Aqui a gente tem o edema pulmonar, né? Notem que o espaço dos alvéolos, que seria esse daqui, né? Espaço alveolar, está preenchido por uma substância meio amorfa, meio floculada, né? Parece uns flocos, assim, preenchendo esses espaços alveolares, né? Isso daqui é líquido. Líquido na microscopia fica desse jeito. O líquido que extravasa dos capilares fica mais ou menos desse jeito, certo? Então, aqui você tem o edema pulmonar, bem diferente desse pulmão normal, né? Olha o pulmão normal como é bem limpinho, né? Aqui o espaço alveolar, né? Tem só as células normais mesmo. E aqui você vê o edema destoando aí, né? Da normalidade. Bom, a lesão pulmonar aguda, né? As causas dela, basicamente, são
ela é causas infecciosas, né? A maior parte, acho que acredito que 80% aí é causado por pneumonia mesmo, pneumonia mais graves, certo? Aspiração de conteúdo gástrico, né? São aqueles pacientes já acamados, com lesão neurológica, podem fazer a aspiração de conteúdo do estômago, né? A pneumonia broncoaspirativa, né? Sepse, e no contexto de sepse, né, você tem a LPA, e trauma severo, né, um polo traumatizado, ou um paciente com choque, perdeu muito sangue, por exemplo, acabou tendo um choque hipovolêmico. Acaba que você pode desenvolver LPA. As causas mais comuns são essas aí, né? As causas mais comuns são tá dentro dessas 4 aqui, né? Considerando bastante a pneumonia. A pneumonia realmente é uma causa muito comum de LPA. Tem outras causas mais incomuns, né? Uma delas aqui que eu achei interessante foi essa bypass cardiopulmonar, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, bypass cardiopulmonar, né? Eu também não conhecia muito bem, fui pesquisar. E bypass cardiopulmonar, na verdade, são aquelas máquinas de circulação extracorpórea, né? Então, você vai fazer uma cirurgia cardíaca de grande porte, e aí você tem uma máquina que faz a função do coração e do pulmão ao mesmo tempo. Então, aí seria uma circulação extracorpórea para manter o coração parado durante a cirurgia, né? Então, basicamente, seria essa maquinazinha aqui, né? Essa foto aqui, pessoal, é uma foto da internet, é uma foto mais antiga, né? Com certeza, né? Esse aparelho hoje em dia não é dessa forma, é mais moderno, né? Tem uma cara mais moderna, mas faz o mesmo princípio. Faz a função do coração, do pulmão, certo? Quando você faz todo o conteúdo sanguíneo do paciente passar por uma máquina dessa, né? Não é a mesma coisa de um coração, logicamente, né? Nem de um pulmão. Então, você pode fazer com que tenha hipóxia a nível do pulmão mesmo lá, né? E falha de perfusão a nível pulmonar também. Então, você pode induzir LPA numa cirurgia dessa daqui. Ainda bem que a complicação é pequena, né? A taxa de complicações de LPA nesse tipo de cirurgia é 2%, 1,5%, é muito pouco. O que causa mais LPA na prática clínica mesmo são as pneumonias mesmo. Então, aqui você vê, ó, interessante a foto, né? Tem um rapaz sentado aqui, com certeza é um anestesista, está sem fazer nada aqui, ó, está só olhando. Deve ter um interno aqui conversando com ele, alguma coisa importante. Mas, gente, é uma foto interessante aí do mecanismo extracorpóreo, né? Professor. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu que tô... Pode falar. Sim, Tá. Felipe, pode falar. Pacientes asmáticos estariam mais suscetíveis a desenvolver uma lesão pulmonar aguda devido a uma reação inflamatória que ele já tem? Bom, se for uma asma grave, né? Pode ser que sim, mas não é a principal complicação da asma, né? Existem graus moderados a graves de asma, né? Existem status asmáticos realmente graves que podem induzir, mas assim, não é a prática clínica. Na prática mesmo, o que você vê em 80 ou 90% dos casos é pneumonia. E LPA realmente não é a principal complicação de asma, né? A gente vai ver mais na frente. A gente vai falar sobre asma mais na frente, tá bom? Beleza. No caso da lesão pulmonar aguda, pessoal, a gente tem que diferenciar alguns termos, né, que comumente a gente utiliza na prática clínica. Lesão pulmonar aguda é esse espectro de danos que a gente falou ao pulmão, né? Dano bilateral ao compartimento do endotélio ou do epitélio alveolar, né? Com infiltrados bilaterais, né? Então, você tem a lesão pulmonar aguda. O grau da lesão ela pode ser leve, moderada e grave, né? Muito se fala hoje em dia em SARA, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, é a síndrome da angústia respiratória do adulto, né? Está muito em evidência atualmente por conta da Covid-19, né? Covid-19 cursa com SARA, né? Então, o que seria uma SARA? Seria uma lesão pulmonar aguda na sua forma grave, certo?
Lesões pulmonares agudas, elas podem ser classificadas clinicamente, leve, moderada e grave. As que são consideradas graves é que você pode chamar de SARA, né? Quando você diz que alguém está com SARA, realmente é uma complicação grave, é uma complicação realmente potencialmente fatal ao paciente. Precisa de tratamento intensivo, certo? Então, lesão pulmonar aguda, grave, igual a SARA, tá ok? Dano alveolar difuso já seria um termo patológico, né? Já seria o que a gente visualiza como sendo SARA, né? No pulmão do paciente. Esse termo dano alveolar difuso é o que geralmente os patologistas utilizam, né? Mas vocês podem encontrar isso num laudo futuramente, num patologista, e aí vocês já ficam sabendo que dano alveolar difuso é a expressão, vamos dizer assim, microscópica da SARA, certo? Então, você tem essas alterações aqui, principalmente a deposição de membrana hialina, que são essas membranas aqui mais rosadas, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Tá bom? Então, aqui, lembrar que lesão pulmonar aguda grave é igual a SARA. Dano alveolar difuso é só um termo patológico que quer dizer SARA, que significa SARA também. Bom, a síndrome da angústia respiratória aguda, né? A SARA. Esse termo é um termo mais atual. Antigamente se chamava de síndrome da angústia respiratória do adulto, né? Porque existe uma mesma síndrome com o mesmo nome que acontece em neonatos, né? Mas como eu coloquei aqui, em neonatos a patologia é distinta. A patologia é distinta. A fisiopatologia dela é distinta, certo? Nos neonatos, o que basicamente causa é uma deficiência de produção de surfactante. Ou seja, os pneumócitos do tipo 2 não estão conseguindo produzir surfactante suficiente. Pulmão imaturo. Pulmão, basicamente, de um recém-nascido prematuro, né? Então, ele não amadureceu adequadamente. Existem tratamentos para isso, né? Para amadurecer o pulmão do feto. O mais usado é o corticoide, né? São 2 doses de corticoide, uma feita num dia e outra feita em outro dia, né? 2 dias seguidos, que servem para amadurecer. Geralmente é utilizado betametasona ou dexametasona, né? Injetável. E aí você consegue fazer os pneumócitos tipo 2 pegar no tranco, né? Em boa parte das vezes. Geralmente tem uma função, é bem factível, funciona relativamente bem, certo? Mas isso aí é discussão para pediatria. Depois vocês podem discutir com os pediatras. No caso da SARA, que é o que a gente tem interesse agora, na SARA do adulto, né? A síndrome é uma síndrome clínica causada por danos capilar, epitelial, alveolar difuso, que é o que a gente já vem comentando. Pode ser causado no compartimento do epitélio ou do capilar, tá bom? A patogenia. A patogenia da SARA é como a gente já vem dizendo sempre, uma lesão endotelial ou epitelial. Na maioria das vezes, quem causa isso são bactérias. Geralmente pneumonia bacteriana e agora o mais em evidência, pneumonia viral causada pelo Covid, certo? Na verdade, ela é uma resposta inflamatória sistêmica aguda, né? É uma resposta inflamatória que não acontece só a nível do pulmão, ela acontece sistemicamente, né? Causada por grande liberação de mediadores inflamatórios. Existe na COVID a discussão sobre esses casos graves, principalmente esses casos graves que acontecem em pacientes mais jovens, né? Por que acontece, né? E o que se tem de mais evidente atualmente hoje é o que se chama de tempestade de citocinas, né? Que são liberadores inflamatórios em grande quantidade, mediadores pró-inflamatórios, né? Que acabam causando uma resposta imunológica exacerbada a nível pulmonar e acaba causando lesão pulmonar, ok? Sim, esse não é o único mecanismo de doença da COVID, existem outros, né, também, mas esse daí basicamente é o que se tem mais em evidência para esses casos graves, né? Existem outros mecanismos também de doença, uma formação de microtrombos na circulação, por exemplo. Bom, esse aqui é eu retirei de um artigo um pouco antigo, né, de 98 mais ou menos, que mostra basicamente a cascata de reações até se chegar a uma SARA, certo? Até se chegar a uma lesão pulmonar,
aguda pulmonar grave, né? Um LPA grave. Vocês veem que de 98 para cá, isso sempre vem tendo discussões sobre isso, mas não mudou muita coisa ainda, né? Ainda hoje a etiologia, a patogenia dessa SARA, né, a fisiopatologia, na verdade, da SARA, ainda hoje é alvo de discussão. Mas de lá para cá, de 98 para cá, vocês veem que não mudou muita coisa aqui. Basicamente, a gente tem uma endotoxina, né, que são toxinas liberadas por uma bactéria, por exemplo, né, que vão atrair, por quimiotaxia, neutrófilos e macrófagos, vão ativar essas células inflamatórias. Essas, por sua vez, vão liberar mediadores inflamatórios, né? Fator de necrose tumoral, prostaglandinas, espécies reativas de oxigênio, né? Leucotrienos, IL-1, fator de ativador de plaquetas, e aí vai gerar uma reação inflamatória violenta no paciente, né? E acaba tendo uma lesão celular no endotélio, né? Acaba tendo extravasamento de líquido, por isso que vem aquele edema, né? E vem também a exudação de proteínas. Acaba vindo muita proteína plasmática junto também. Por isso que dá aquela aparência borrada lá na microscopia, né? Aquele edema meio floculado lá, né? Porque lá não é só líquido, tem também essa exudação de proteínas também, né? Então, você tem lesão endotelial, que basicamente é o que leva ao desenvolvimento da SARA, mas a lesão endotelial também leva à lesão do compartimento alveolar também, né? É muito próximo um do outro, então acaba tendo a separação de um para o outro é muito discreta, muito fininha, então você acaba tendo uma lesão também do compartimento alveolar, então você tem inativação do surfactante e o edema pulmonar, né? E aí você tem propriamente a SARA, né? Como essa liberação de mediadores é sistêmica, não é só no pulmão, você acaba tendo outras complicações também. Você pode entrar em choque, né, por vasodilatação excessiva, acabar não chegando sangue, por exemplo, no rim ou no intestino, acabar fazendo uma insuficiência renal, por não estar chegando sangue lá. Você está em choque, né? Acaba não tendo perfusão adequada orgânica. Então, isso é o que caracteriza a disfunção múltipla de órgãos, né? É o termo que se usa, né? Vocês não vão usar isso, não vão dizer que o paciente morreu de falência múltipla dos órgãos, em declaração de óbito, não é isso. Esse termo, na verdade, é só para entendimento do que acontece, é uma disfunção de múltiplos órgãos. Mas isso que vocês veem em televisão, em jornal, dizendo, morreu de falência múltipla dos órgãos. Não, ninguém morre disso aí, morre de uma causa básica, certo? Bom, aqui a gente tem um esquema, basicamente, disso que a gente vem falando, né? Essa figurinha é do Robbins, né? Essa ilustração. Aqui nós temos um alvéolo normal. Um alvéolozinho com o epitélio, células do tipo 1, né? Tem um mócito do tipo 1, esses mais achatados. Os pneumócitos do tipo 2, que produzem surfactante, né? E aí você tem alguns macrófagos aqui sem fazer nada, né? Por enquanto. Né? E aí, por algum motivo, por exemplo, uma pneumonia, desencadeou toda aquela cascata de eventos, né? Aquela cascata de eventos acabou ativando esses macrófagos. Esses macrófagos liberam fator de necrose tumoral, interleucina 1, que foi justamente aquele que a gente viu no slide passado, né? Aí eles recrutam, né, neutrófilos, que são essas células mais lobuladas aqui, né? Tem 3 lóbulos esse aqui. Então você tem os neutrófilos liberando fator ativador de plaquetas, leucotrienos, proteases. Você vê que tudo são mediadores inflamatórios, citocinas, interleucinas, que acabam causando lesão nesse endotélio. Nesse alvéolo, né? Nesse epitélio, revestimento. Então, aqui você tem já uma célula do tipo 1 necrótica. O núcleo aqui já se desfez, né? Já está todo espatifado aqui, e ele acaba depois sendo fragmentado, fragmenta a célula toda, né? Então, aí você tem restos celulares, né? Chamados debris celulares, né? Tudo isso por conta de uma reação inflamatória violenta, né? Exacerbada, né? Nem todo mundo vai ter isso aqui, pessoal. Isso aqui é lesão pulmonar aguda grave, né? Isso aqui é SARA, né? Na lesão pulmonar aguda, você tem, nas formas leves e moderadas, você tem isso aqui no menor grau. Então, você tem fatores anti-inflamatórios que vão meio que balancear isso daqui, essa resposta, né? Tipo, principalmente a IL-10, interleucina 10, vai tentar dar uma balanceada nisso daqui, certo? Depois que você lesiona esses pneumócitos, tipo 1, tipo 2 também,
você acaba formando esses debris celulares e algumas proteínas são extravasadas, tanto daqui, desses debris celulares, desses restos, como também das alterações a nível de endotélio, né? Você vê aqui que o macrófago, além de ele estimular, recrutar neutrófilos, ele está também fazendo com que mais neutrófilos cheguem pela corrente sanguínea e cause vasodilatação também. Essas interleucinas causam vasodilatação. Acaba extravasando não só as células inflamatórias, mas também fluido, né? Edema. Né? Então, você tem fluido extravasado dos vasos, o edema, você tem células inflamatórias também chegando mais por aqui. E juntando esses debris celulares com o que extravasa daqui, com essas proteínas que extravasam daqui, você acaba formando o que a gente chama de membrana hialina, né? Membrana hialina, que é o que caracteriza a SARA. A SARA, a nível microscópico, né, ela é caracterizada por formação de membrana hialina. Quando você tem uma lesão pulmonar aguda, com edema, debris, mas sem formação de membrana, você tem um LPA mais leve, né? Leve, moderada. Mas quando você tem um LPA grave, que é a SARA, aí você forma essa membrana hialina aqui, certo? Isso daqui é resultado de morte celular, extravasamento de proteínas, acaba formando essa membrana. Que é exatamente isso daqui que a gente está vendo. Essa membrana rosada, aqui, esse rosa mais intenso, né? No local onde deveria ter pneumócito. Tipo 1, tipo 2, não tem. Eles morreram aqui. Morreram e acabaram dando origem a essa membrana hialina. Certo? Você vê aqui como tudo está meio distorcido, né? A arquitetura. Tem muito edema, tem muita célula inflamatória, né? Os septos estão espessados, né? Então aqui você tem, basicamente, um achado que você teria numa COVID, por exemplo. Uma COVID que evoluiu com SARA, né? Professor, então é totalmente irreversível essa membrana hialina. Por exemplo, a pessoa pegou Covid, ela vai ter esses pneumócitos destruídos para sempre. Mas existe uma saída ainda. Os pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 2, eles, além de produzir surfactante, eles têm uma capacidade de regenerar o pneumócito tipo 1. Entendeu? Então, tem uma chance ainda desse pulmão aqui sobreviver, certo? Sim. É isso que a gente vai ver no slide mais na frente. Então, aqui, basicamente, você tem a membrana hialina, né? E esse exudato inflamatório, edema, basicamente é isso daí. Professor, a membrana não é... Eu posso chamar de fibrose ou não? Não, né? Não é fibrose. A membrana, basicamente, ela é resto celular, proteína que extravasou da lesão endotelial, lá dos vasos. Porque, assim, você tem vasos aí em íntimo contato com essa parede aí. A superfície de troca gasosa do endotélio para o epitélio é bem estreitinha, é uma colada na outra. Então, basicamente, é impossível você ter lesão só endotelial, né? Com certeza, você tem também lesão no epitélio, né? Epitélio alveolar. Então, aí você tem extravasamento de proteínas e você tem aqueles restos celulares formando essa membrana hialina. Fibrose é outra coisa. A fibrose vai aparecer numa fase mais tardia da doença. A gente vai ver daqui a pouco. Beleza, pessoal. O grau de lesão pulmonar, pessoal, o grau leve, moderado, grave, né, que seria a SARA, isso aí vai ser definido por um desequilíbrio dos mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Quando você tem muito mediador pró-inflamatório, né, o mecanismo ainda não é bem estabelecido, porque tem pessoas que fazem essa resposta tão grave, né? Ainda não é muito bem estabelecida, não tem muito essa resposta ainda. Mas quando você tem um desequilíbrio da balança dos pró-inflamatórios com os anti, tem muito pró-inflamatório, você acaba lesionando muito tanto o endotélio do vaso como o epitélio alveolar, né? Por um outro lado, se você tem uma balança relativamente adequada, né, você consegue produzir fatores anti-inflamatórios, como a IL-10, por exemplo, e os pró ainda não estão tão fora de controle, né, você consegue balancear, né? Então, aí,
basicamente é um cabo de guerra, né? Essa figurinha que vocês estão vendo aí, na verdade, é um cabo de guerra da época do Egito, né? É meio estranho, né? Eles estão se agarrando aí por trás. Mas é assim mesmo, é um cabo de guerra da época lá do Egito. Então, basicamente é isso que acontece para dizer se vai ter uma lesão mais grave ou uma lesão menos grave no pulmão, né? Quando você tem muito mediador pró-inflamatório, a lesão vai ser mais grave. A SARA, como eu falei para vocês, ele tem critérios clínicos, né? Um dos critérios clínicos são os infiltrados, né? Aí é uma tomografia mostrando os infiltrados bilaterais, né? Você tem infiltrados bilaterais de origem não cardiogênica, certo? Tem que descartar que esse aí não é de origem cardiogênica. Esses infiltrados, muitas vezes, eles são referidos como infiltrados em vidro fosco, né? É uma aparência que eles têm, uma aparência radiológica. Então, os radiologistas chamam isso de infiltrado em vidro fosco, né? Esse vidro fosco, vocês vão ouvir muito falar dele. Não é característico só de LPA, de SARA. Existem outras condições que são associadas a vidro fosco, como pós-operatório, às vezes tumores também. Mas aí, nesse contexto de uma infecção cursando com LPA e tendo esses achados aí, é um achado que corrobora muito. Então, no COVID, por exemplo, um dos exames fundamentais é a tomografia, né? Para ver se não tem esses infiltrados bilaterais, certo? Infiltrados em vidro fosco. Isso aí é visto na radiografia também, mas a tomografia realmente é um padrão ouro, né? É melhor para ver isso daí. Aqui, pessoal, você tem basicamente o pulmão da SARA, como é que ele fica, né? É impossível respirar com isso daí, né? Vocês estão vendo aqui o pulmão cortado, já aberto, né? Vocês estão vendo aqui que tem muito edema, né? Resultado do extravasamento, né? Do dano epitelial, né? Do endotélio. Você tem muito edema, você tem muita hemorragia, né? E você tem, logicamente, o dano endotelial vai deixar extravasar muita hemácia também, né? Então, você tem hemorragia, você tem edema, né? Você tem essa aparência do pulmão, a aparência externa, é uma aparência escura, né? Vinhosa, uma aparência roxa, né? Um pulmão arroxeado. E ele destoa muito da coloração normal dele. Né? A coloração normal de um pulmão ela é mais rosada, é mais puxado para esse tom aqui, ó. Mais puxado para esse tom rosado. Então aqui você tem basicamente os espaços alveolares recobertos, né? Preenchidos, né? Recobertos não, preenchidos por edema, hemorragia, né? Infiltrado inflamatório exuberante, né? E aí você tem essa aparência de pulmão, que a gente chama de pulmão de choque, né? Nós da patologia chamamos de pulmão de choque. Mas chamar também de pulmão de SARA, né? Comumente chamado de pulmão de SARA, porque é muito associado a essas condições que cursam com SARA. Então, você tem um pulmão pesado, né? Ele tem muito edema, então ele fica um pulmão cheio de líquido, vai ficar pesado, né? Um pulmão que normalmente pesa 380, 430 gramas no máximo. Esse pulmão de SARA pesa 1 quilo, brincando assim, pesa 1 quilo, 1,1 kg, né? Então, você tem um pulmão bastante pesado, quando nas autópsias a gente vê muito isso, né? Pulmão pesado e vinhoso. Ele tem uma aparência até endurecida, de tanto preenchimento de alvéolo que ele tem, por sangue, por edema, que fica endurecida a aparência dele. A aparência normal, a consistência, na verdade. A consistência normal é esponjosa, né? E aí fica bem endurecido. Bom, aqui a gente tem o que eu tinha comentado, né? Que é o dano alveolar difuso, que na verdade é a SARA, né? É a SARA microscopicamente, é dessa forma aí, certo? Então, você tem a formação de membranas hialinas, né? Os espaços aqui alveolares, onde era para ter epitélio, o epitélio necrosou, morreu, acabou morrendo muito pneumócito, acabou formando essas membranas hialinas. Você tem edema, né? Você tem edema aqui, essa floculação, né? Extensa, né? No espaço alveolar, muito infiltrado inflamatório, né? Que é o que basicamente caracteriza a fase inicial da SARA, né? A fase inicial, pessoal, da SARA, clinicamente, ela dura uns 7 dias, mais ou menos, né? Depois de uns 7 dias, se você conseguir sobreviver a isso daqui, né? Porque se isso daqui for muito extenso, não tem como fazer troca, né? Vai ser entubado, né? E vai ter que rezar para resolver com suporte de UTI. Vai ter que rezar para resolver essa inflamação, para ceder essa inflamação com suporte de UTI,
né? Se o paciente consegue sobreviver mais de uma semana a isso daqui, aí a gente entra numa segunda fase. Na segunda fase, olha a diferença do pulmão normal, né? Eu sempre gosto de colocar essa comparação, aí você vê claramente a diferença aqui, né? E aí você entra numa segunda fase, né? Aqui, desse lado esquerdo, nós temos ainda a primeira fase. Tem muita membrana hialina, tem muita inflamação, tem edema, né? Tem hemorragia, muita hemácia aqui circulando, né? E aqui você passa por uma fase 2. Você passa por uma segunda fase aqui da SARA, né? Ou do dano alveolar difuso. Mas vamos falar de SARA mesmo, vamos chamar de SARA. Você passa por uma segunda fase, que já seria uma fase de regeneração, né? O paciente começou a melhorar depois da primeira semana, 10 dias, aí acaba a inflamação cedendo mais, e aí você vê que os pneumócitos do tipo 2, eles começam a ficar maiores do que o normal. Por quê? Porque eles precisam trabalhar mais agora, né? Além de produzir surfactante para tentar criar aquela película, aquele líquido, né, que não deixa o pulmão colabar, né, na atelectasiar, né? Além de produzir isso, ele vem com aquela segunda função agora, que é regenerar o epitélio. Então você vê que tem muita célulazinha brotando aqui, ó. Muita célulazinha brotando. Isso aqui tudo é pneumócito tipo 2, né? Esses aqui estão menorzinhos, mas são as célulazinhas gordinhas, mais altas, né? Aqui também tem tipo um broto, né? Uma projeção papilífera em forma de dedo aqui, né? Esse daqui já está bem maior, né? Esse aqui já está bem maior. Então você tem uma hiperreatividade, né? Uma hiperplasia dessas células dos pneumócitos tipo 2. Eles é quem vão regenerar o epitélio. Eles é quem vão trazer de volta, tentar trazer de volta, né? Aqueles pneumócitos do tipo 1, certo? Então aqui você tem uma fase marcadamente por decréscimo da inflamação, desaparecimento das membranas hialinas, os septos aqui, ó, o espaço, né, os septos entre um alvéolo e outro, você vê que notadamente eles estão alargados, né? Os septos são fininhos, né? Aqueles notadamente estão alargados. Por quê? Porque aí já está chegando muito macrófago e muito fibroblasto. Já tem muita proliferação de fibroblasto, macrófago. E aí eles já estão se preparando para entrar na fase 3, né, da doença, né? Então aí se você tem um dano muito extenso, foi um dano realmente bem complicado, realmente a reação inflamatória foi muito exacerbada, você passa dessa fase 2 para uma fase 3, né? Se o dano foi menor, os pneumócitos conseguiram ainda regenerar parte do epitélio, você fica nessa fase aí, né? E aí o pulmão aos poucos vai regredindo, vai tentando parecer mais com a normalidade, né? Mas aí se foi muito exacerbada, vai para a fase 3, que é essa fase aqui, né? Essa fase aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, na verdade é o que o colega perguntou aí agora atrás, se a membrana hialina era fibrose. A membrana hialina não é fibrose. Isso daqui é. Isso daqui que vocês estão vendo é o septo muito alargado e cheio de fibrose. A reação inflamatória foi tão exacerbada que veio muito macrófago, muito fibroblasto. Os pneumócitos tipo 2 não conseguiram regenerar tão bem o epitélio, né? Não conseguiram regenerar. E acabou que essa resposta dos macrófagos, dos fibroblastos, foi muito intensa também. E acabou causando fibrose pulmonar. Fase 3 do COVID, por exemplo, né? Não só do COVID, mas de uma SARA, como maneira geral. Mas puxando para a atualidade, uma fase 3 do COVID é marcada por isso daí. Você tem dano alveolar, dano pulmonar, muitas vezes irreversível, né? Marcadamente por fibrose, né? Fibrose pulmonar. Então, aqui a inflamação já desapareceu, os pneumócitos o que regenerou já tende a regenerar, mas a maioria não conseguiu mesmo. Ficou esses espaços alveolares aí totalmente distorcidos, né? Pela fibrose, né? E marcadamente você tem esses septos aí com muita fibrose, certo? Isso daqui, pessoal, foi divulgado em jornais aí de grande circulação, né? Inicialmente eu pensei que isso era mentira, mas parece que é verdade mesmo, né? Isso daí é um pulmão que foi transplantado
de um paciente com Covid. Não sei se vocês chegaram a ver esse caso aí, mas foi nos Estados Unidos, um paciente chegou nessa fase 3 aí, sobreviveu e acabou tendo um dano pulmonar irreversível. Esse pulmão está todo fibrosado, todo endurecido. Isso aqui que vocês estão vendo por cima, que parece uma... Desculpem a comparação, mas assim, parece a gordura de uma picanha, né? Parece a carne aqui, a gordura por cima, né? Na verdade, isso daí é a pleura que está espessada. A pleura o processo inflamatório foi tão grave que chegou na pleura visceral, né? E aí causou esse espessamento dessa pleura. A pleura fibrosou também. Então aí você tem a fibrose do pulmão e a fibrose pleural. Isso daí foi retirado de um paciente que fez transplante pulmonar. Eu pensei que era mentira, mas parece que é verdade mesmo. Eu ainda não achei o artigo, não sei se a equipe da cirurgia publicou isso daí, eu acredito que tenha publicado, mas eu ainda não achei. Mas assim, depois vocês dão uma pesquisada aí, veem, vamos mandar para o detetive virtual, né, do Fantástico, para ver se é verdade. Acabou a SARA, pessoal, acabou a LPA, a SARA, né? Deu para pegar mais ou menos aí o conceito? Como é que tá aí? Deu sim, prof. Eu sei que é muita coisa, né? É muita coisa assim para absorver ao mesmo tempo, mas aí vocês vêm dando uma olhadinha nisso com calma, procurando ver no livro, procurando ver nos artigos, né, que estão saindo sobre Covid, vocês vão ver que as alterações são basicamente essas aí, da SARA, tá bom? Estudem SARA, porque se vocês forem trabalhar em urgência, né, emergência, principalmente se vocês forem pegar UTIs ou essas unidades de menor complexidade, né, que em alguns hospitais tem, né, que são, vamos dizer, semi-UTIs, vamos dizer assim, né, vocês têm que saber isso daí. Isso daí é rotina. É a rotina do dia a dia de uma UTI, é isso daí. Tem muito paciente que faz SARA por infecção, mas faz por outros motivos também. Faz por choque. Choque é só o que tem no UTI, né? Faz um choque séptico, por exemplo, né? Que é que tem de mais comum no UTI, choque séptico, e acaba fazendo uma SARA. Você tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção nos critérios clínicos. Como eu falei, existem critérios clínicos para isso. Eu não coloquei aqui na aula porque não é enfoque da aula. Mas existem critérios clínicos que são mais voltados para critérios de gasometria, de exame de imagem, né? E aí você consegue perceber que o paciente está fazendo uma lesão pulmonar aguda e consegue perceber que ele está se encaminhando para fazer SARA ou que está fazendo SARA. E aí você precisa agir de uma intervenção mais enfática, né, nesse paciente. Certo? Estudem a SARA porque é importante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das doenças pulmonares obstrutivas, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar no termo DPLC, né? Fulano de tal tem DPLC, né? Um pacientezinho fumante, fumou a vida toda, continua fumando mesmo doente, né? A maioria é assim, continua fumando mesmo doente e acabou desenvolvendo DPLC. DPLC, na verdade, a gente pode englobar ele clinicamente como um DPLC de padrão enfisematoso ou bronquítico, né? Pessoal, na maioria das vezes, a maior parte dos pacientes, não sei se é a maior parte, assim, vamos deixar não tanto assim. Em boa parte dos pacientes, você consegue classificar ele mais como um padrão enfisematoso ou como um padrão bronquítico. Mas, em outras, boa parte das vezes, esse padrão meio que se superpõe, né? Então, você não tem muito um padrão bem definido, né? Você tem épocas que o paciente está fazendo só dispneia, que seria mais um padrão de enfisema, e tem outros que ele está tossindo muito e está colocando muito catarro para fora. E aí seria um padrão mais bronquítico, né? A gente vai ver um pouquinho mais disso aí na frente. Então, nós temos basicamente representantes das doenças pulmonares obstrutivas, pulmonares. Nós temos o enfisema, a bronquite crônica, bronquiectasia e a asma, né? Aqui é um quadro
que a gente vai sempre estar voltando nele ao longo aí da apresentação, é um quadrozinho explicativo bem legal lá do Robbins também, né? Que você tem a bronquite, bronquiectasia, asma, enfisema, né? E doenças das vias aéreas menores, que são as bronquiolites, né? Então, você tem esses padrões, você tem aqui o local anatômico, as principais alterações, a etiologia e os sinais e sintomas. A gente vai voltar ao longo da apresentação a esse quadro, que é bem interessante. Bom, aqui é o que eu falei, sobreposição, né? Muitas vezes, você consegue classificar o paciente como um padrão puramente enfisematoso, que seria essa área mais rosada aqui desse gráfico, né? Outras vezes, você consegue classificar ele como um padrão bronquítico, né? Que seria essa facezinha aqui, azulada, né? Em outras tantas vezes, você não consegue fazer muito bem um discernimento disso, porque tem épocas que ele apresenta mais padrão enfisematoso, tem épocas mais bronquíticas no curso da doença, né? Então, você tem aqui intersecção aqui desses dois conjuntos aqui, né? Então, você tem pacientes que pertencem, que têm sintomas tanto de um padrão como de outro, né? Então, você chama isso daqui de DPLC, né? Seria uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, na verdade, ele pode cursar com superposição de padrões, né? Não só do enfisema e da bronquite, mas também você pode ter doenças das vias aéreas menores, que são as bronquiolites também associadas, tudo junto, um pacote só, né? E alguns menores graus. Oi, não entendi. Oi? Não entendi. Acho que o microfone de alguém, professor, deu eco. Aí saiu a sua voz mesmo. Ah, certo, tá ok. Desculpa. Então, aqui a gente tem uma superposição de doenças. Enfisematose, padrão enfisematoso, padrão bronquítico. Doença de via aérea menor, que é a bronquiolite, também faz parte, muitas vezes, do mesmo pacote, né, do mesmo paciente, né? E em outros graus menores, né, você tem asma aqui, se superpondo também, né? Então, pacientes enfisematosos, bronquíticos, que de vez em quando faz uma crise de sibilância, né? Fica tendo chiado no peito, aquele piado no peito, cansaço, né? aquela tosse. Então, aí tem um padrãozinho de asma também que se superpõe aqui a essas doenças, né? Bom, falando sobre o enfisema, a definição do enfisema é isso, a dilatação anormal e permanente das vias aéreas distais aos bronquíolos terminais, né? Então, é basicamente uma doença dos alvéolos, né? Basicamente, o enfisema é uma doença dos alvéolos, uma doença das vias aéreas terminais já, distal aos bronquíolos já. Então, o que caracteriza o enfisema, na verdade, é uma destruição dos septos alveolares, né? E na ausência de fibrose significativa, você não tem um grau de fibrose lá. Você não tem um grau de fibrose significativo, que caracteriza outras doenças. Mas nessa doença, o enfisema, você não tem fibrose e o que caracteriza basicamente a doença é a destruição dos septos alveolares. Então, é isso daqui que vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que a anatomia aqui não está normal, né? A microscopia, né? Não está normal, né? As paredes dos septos, elas estão rompidas, né? O que delimita os alvéolos, né? Essa parede aqui, chega num certo ponto que ele rompe, né? Então, os alvéolos, eles estão rotos. Estão com suas paredes rotas, né? Rompidas. Então, aqui, pessoal, aqui você tem a formação de uma grande bolha, aqui na verdade. Aqui era para estar cheio de septo alveolar. Cheio de septo aqui. Formando os pequenos sacos alveolares, né? Ao longo disso tudo aqui. Era para ter vários sacos alveolares aqui. Mas como eles estão com suas paredes rotas, rompidas, formam uma grande bolha, né? Um grande alvéolo não funcional, aqui distorcido, né? Com a arquitetura distorcida. Então, na verdade, você tem uma bolha realmente, uma bolha enfisematosa, né? Isso daqui, até na superfície do pulmão, você consegue ver. Numa autópsia, por exemplo, você consegue ver essas bolhas, essa formação, certo? Então, basicamente, no enfisema, o que o paciente tem é um aprisionamento. É um aprisionamento de ar aqui dentro, né? O alvéolo, que era para ser bem pequeno, para conter pouco ar, né? Só o suficiente para fazer a troca, ele está tendo uma bolha enorme de ar aqui dentro, né? Então, você tem um aprisionamento de ar dentro dos pulmões, certo?
Bom, na patogenia do enfisema, o que acontece na maioria das vezes é que é uma doença muito relacionada ao tabagismo, né? Tanto o enfisema quanto a bronquite crônica, eles são extremamente relacionados ao tabagismo. O tabagismo aqui desempenha uma função primordial, né? Essencial. A maioria dos doentes com DPLC, né? Você vai ter associação com o tabagismo. Geralmente são pacientes que fumam anos, começam a fumar cedo, começam a fumar às vezes com 8, 10 anos de idade. É muito comum a gente ver pacientes desse tipo. É um absurdo hoje em dia, né? Você vê uma criança de 8 anos fumando. Mas antigamente, né, lá pelos anos 30, 40, 50, 60, até isso aí era comum, né? É muito comum um relato de pessoas que que dizem que começaram a fumar porque o pai pedia para acender um cigarro, né? O pai ou um avô, por exemplo, pedia para acender o cigarro. Aí o guri colocava, né? A criança colocava o cigarro na boca, acendia, dava ali umas 2, 3 tragadas, nem entregava para o avô, para o pai, né? E aí começava o vício, né? Começava o vício. Então, assim, o tabagismo, pessoal, ainda hoje é muito comum entre os pacientes. Porque esse pessoal que começou a fumar com 8, 10 anos, eles estão vivos ainda hoje. Eles estão aí com 70, 80 anos, né? E aí, aos poucos, o que a gente vê é uma certa substituição desses padrões, né? O tabagismo, hoje em dia, já não é visto com bons olhos, né? Uma pessoa que fuma, às vezes, fica até meio destoada, assim, né? De um grupo, né? Por exemplo, na faculdade, como vocês estão aí, se vocês veem alguém fumando, vocês ficam assim, eu acredito que vocês ficam meio assim, pô, por que esse cara está fazendo isso, né? Será que ele não pensa na saúde dele, né? Fica meio destoado, né, do resto do grupo, né? Mas esse pessoal de antigamente, eles continuam fumando da mesma forma. Muitas vezes eles têm DPLC e não abandonam o vício, né? Morre de espineico, morre por outras complicações como infarto, por exemplo, e nunca abandona o vício, né? Então, além desse fator, pessoal, importante, que é o tabagismo, né? Você pode ter os fatores genéticos também. O principal é a deficiência de alfa-1 antitripsina, né? Essa alfa-1 antitripsina, pessoal, ela é responsável pela, vamos dizer assim, pela integridade daquela matriz que fica ali no septo, que fica ali nos septos alveolares, né? Então, aquele espaçozinho que geralmente é estreito, né? Aquele espaçozinho que você tem entre o alvéolo e o capilar, ele tem uma matriz extracelular, né? Tem colágeno, elastina, tem outras macromoléculas lá. E essa alfa-1 antitripsina é quem mantém a integridade daquele septo. Se você tem deficiência, você acaba tendo uma perda da integridade daquilo lá e acaba rompendo também, certo? Mas tem uma grande diferença entre o enfisema causado pelo tabagismo e o enfisema causado pela deficiência de alfa-1 antitripsina. É o início, né? Quando é que começa a aparecer, né? Enquanto você precisa de exposições ao tabagismo prolongado ao longo de 40, 50 anos para desenvolver um enfisema, tem pacientes que desenvolvem enfisema cedo, né? Antes dos 40 anos, pacientes que nem fumam, nunca fumaram, desenvolvendo o enfisema logo cedo, você tem que desconfiar de deficiência de alfa-1 antitripsina, tá bom? Bom, o mecanismo da patogenia é basicamente o mesmo para os dois, tanto para a exposição do tabagismo como para a deficiência de alfa-1 antitripsina, né? Você tem basicamente o mesmo mecanismo. Apoptose, necrose, né? Morte celular do epitélio, né? Você tem alteração na matriz, né? Você tem alteração na matriz com a apoptose dos fibroblastos, diminuição da síntese da matriz, acaba tendo uma desestabilização daquela matriz que sustenta o alvéolo, né? E você também tem a produção de citocinas e protease, né? Que vão destruir a MEC, né? A matriz extracelular, né? E vão causar aquela destruição daqueles septos, né? E acaba tendo a destruição, o rompimento, a ruptura daqueles septos, tá bom? Aqui é um pulmão com aquelas bolhas enfisematosas que eu comentei com vocês, né? Vocês viram que os septos foram destruídos, o ar ficou aprisionado lá naqueles alvéolos distorcidos, né?
e formaram aquelas grandes cavidades, aquelas bolhas repletas de ar. Então, você vê aqui várias bolhas enfisematosas. Isso aqui é muito comum você ver nas autópsias, né? Aparece muito isso daqui, pacientes que fumam, né? É muito comum ainda o tabagismo hoje em dia. O pulmão do enfisematoso é basicamente desse jeito aí. Bom, aqui é o quadrinho, voltando aqui para o enfisema, né, que é o que a gente está vendo agora, né? É uma doença basicamente dos ácidos, né? Os ácidos são os alvéolos, né, em formato de ácidos. A patologia, as alterações são as dilatações dos espaços aéreos, a destruição dos septos, acabam aprisionando o ar dentro de bolhas. A etiologia é o tabagismo, o principal, mas também pode ser deficiência de alfa-1-antripsina, se tiver um enfisema de início cedo, precoce, um paciente que nunca fumou, aí você desconfia também. E você tem, a principal manifestação é a dispneia. O paciente não consegue botar o ar para fora, ele não consegue expirar direito, não, aí fica com o ar aprisionado. Então ele vai precisar aumentar o ritmo respiratório, ele vai aparecer cansado, né? Então ele vai ter que aumentar o ritmo respiratório para compensar esse aprisionamento de ar aí, certo? Bom, agora a gente vai para a bronquite crônica, né? Que pode ser uma entidade isolada, né? Mas pode estar associada, como eu falei, com o padrão enfisematoso também, formando o padrão de DPLC, propriamente dito, né? Quando você fala DPLC, você pode classificar como DPLC bronquítico, enfisematoso, mas na maioria das vezes, em boa parte das vezes, né, tem isso, tem esse padrão misto, né? Bom, na bronquite crônica, o que você tem? Inflamação dos brônquios, logicamente, né, com presença de tosse produtiva, né? Essa inflamação dos brônquios, né, provocada pelas toxinas do cigarro, na maioria das vezes, acaba fazendo com que, só voltar um pouquinho aqui, ó, você vê que o mecanismo aqui, ele faz necrose, apoptose de células epiteliais. Então, você tem uma certa destruição lá do epitélio brônquico, e você tem perda daqueles cílios, né? As célulazinhas do epitélio respiratório, da árvore respiratória, elas são aquelas células colunares altas que têm cílios. E esses cílios servem justamente para varrer, né? Para varrer toxinas, para varrer restos de poeira, de carvão, para não deixar isso chegar até o alvéolo, né? E para empurrar o muco também, que é produzido, né? O muco que aprisiona essas toxinas, né, vão tentar ser varridas por isso daí. Na bronquite, você tem você tem uma perda desses cílios no epitélio. Então, você vai ter acúmulo de tudo que não é para estar acumulado lá. Você vai ter acúmulo de muco com esses poluentes, essas toxinas, né? Vai estar tudo acumulado ali no brônquio desse paciente. Por isso que ele tem que tossir direto, né? Já que os cílios não estão empurrando, tem que forçar. Tem que forçar com a tosse para empurrar esse muco, essas toxinas para fora, né? E ele conseguir escarrar, né? É por isso que você vê pacientes tabagistas, pessoas tabagistas, que tem aquela tosse crônica, né? O pessoal diz, tem uma tosse de cachorro, né? Aquela tosse que às vezes incomoda muito até a pessoa mesmo, ele se sente constrangido, né? Porque ele não consegue controlar, entendeu? Ele não consegue controlar de jeito nenhum. É um fenômeno, né, involuntário, né? Não é ele forçando, porque os cílios não estão conseguindo mais varrer, né, aquilo tudo. Então ele tem que tossir para colocar para fora. É involuntário, isso é um arco, é um reflexo mesmo, certo? Então a definição da bronquite crônica, clinicamente, é a presença de tosse produtiva persistente nos últimos 3 meses consecutivos e pelo menos nos 2 anos consecutivos. É isso que a pneumologia usa para classificar uma pessoa como bronquítica, né? Uma pessoa que tosse, tem uma tosse produtiva, mas é uma tosse que dura pouco, foi só uma infecção, ou é uma pessoa que está em constante contato com poluentes, né? Mora numa cidade muito poluída, ou aquela pessoa que mora num sítio e usa muito carvão ou madeira para cozinhar, e aí acaba tendo esse excesso de muco, né? E, consequentemente, vai ter tosse, mas nem por isso é bronquite, né, ainda.
Para ser bronquite, precisa ter isso daí. Tosse produtiva persistente nos últimos 3 meses consecutivos e pelo menos 2 anos consecutivos, né? Então, o paciente, quando chega para você, você vai fazer a anamnese, vai conversar com ele, e aí você vai ver, nos últimos 3 meses, o senhor estava tossindo assim já? Ele já tosse assim direto, há uns 6 meses, que eu estou tossindo direto, desse jeito, há uns 6 meses. Já faz tempo que o senhor tem essa tosse? Ele, não, já faz uns 7, 8 anos que eu tenho, 10 anos que eu tenho essa tosse. E nos últimos 6 meses eu venho tossindo direto, por isso que eu procurei você. Pronto. Aí você fecha com um padrão bronquítico, né? Aí você, associado ao tabagismo, que você vai perguntar, logicamente, a ele, aí você vai ver isso. Bom, a patogenia da bronquite, pessoal, eu sei que isso colocar muita informação no slide não é muito funcional, mas aqui eu achei interessante isso, colocar para vocês. Vamos ler aqui. Enquanto a característica que define a bronquite crônica, né, que é a hipersecreção de muco, né, aquela tosse crônica com hipersecreção de muco, é primariamente um reflexo do envolvimento dos brônquios maiores, ou seja, é uma doença lá dos brônquios maiores, lá em cima, né, devido àquela perda dos cílios e tudo mais, proliferação de glândula mucosa que vai produzir mais muco, né, e aí você tem uma doença basicamente dos brônquios, mais lá em cima. Então, essa é a característica que define a bronquite. Mas, o que define a bronquite como sendo uma DPOC, como sendo uma doença pulmonar obstrutiva, né, a base morfológica para isso é uma obstrução lá nas vias menores. Né? Então, você tem, número 1, doença das vias menores, ou seja, bronquiolite. Paciente que está fazendo bronquite, que tem essa inflamação crônica da via aérea, ele não tem só nos brônquios, ele tem nos bronquíolos também. Lá embaixo vai ter também a mesma coisa. Antes de chegar aos alvéolos, vai ter a mesma coisa, né, nos bronquíolos. Vai ter muito catarro, vai ter perda dos cílios, a proliferação de toxinas, de contaminantes, né, atmosféricos ou do cigarro, acaba ficando tudo preso lá e forma os chamados plugs de muco, né? Os plugs são as rolhas, formam as rolhas de muco que obstruem lá nos bronquíolos. Eles não obstruem os brônquios porque são mais largos, né? O paciente tosse ainda, consegue colocar para fora, né? E aí, o que vai causar mesmo a obstrução, porque vai definir mesmo, a obstrução das vias aéreas inferiores, lá nos bronquíolos, certo? Além da obstrução dos bronquíolos, você tem também 2 ali, ó, enfisema coexistente, né? Como eu disse, as doenças às vezes se superpõem. Então, aqui você tem superposição já de 3 coisas, né? Da bronquite, da bronquiolite e do enfisema. É aquele padrãozinho que a gente viu lá naquele gráfico lá, que fazia intersecção entre as doenças, né? Então, você tem um certo grau de enfisema também coexistente nesses pacientes, né? A patogenia a etiologia é comum para as duas, né? É o cigarro, na maioria das vezes. Então, ao mesmo tempo que você causa inflamação nos brônquios, nos bronquíolos, você está causando também destruição dos septos lá, certo? Então, você tem muitas vezes um enfisema coexistente, tá bom? Pronto, aqui é o que acontece na bronquite crônica. Bronquite crônica você tem essa proliferação aqui de glândulas mucosas, isso aqui tudo é glândula, para produzir catarro, muco, né? Isso aqui é tudo glândula, não é desse jeito normalmente. Você tem umas glândulas esparsas, né? Uma aqui, outra aqui, é esparso, não é desse jeito aqui. Só que o paciente tem uma inflamação crônica pelas toxinas do cigarro, na maioria das vezes. Então, ele precisa produzir mais glândulas. Por quê? Olha o epitélio como é que está aqui, ó. O epitélio do brônquio, ele não é desse jeito. O epitélio do brônquio, ele tem células colunares altas com cílios, né? E uma ao lado da outra. Aqui o que você tem é uma metaplasia. Metaplasia escamosa, certo? Isso daqui é que a gente chama de metaplasia escamosa. O epitélio normal do brônquio, da árvore respiratória, que é colunar alto, ciliado, né? Você tem aqui uma transformação, uma substituição, né? Aquilo que era o epitélio normal deu lugar a esse epitélio escamoso, né? Similar àquele que a gente vê na pele, por exemplo, no colo do útero.
é um epitélio escamoso, né? Pseudoestratificado, né? Tem um monte de camada aqui, uma por cima das outras, né? Epitélio pseudoestratificado. Esse epitélio não está normal. Esse epitélio aqui, ele é funcionalmente inativo. Ele não tem atividade aqui, entendeu? Você não tem cílio, não tem varredura de nada aqui. Ou seja, ele está sofrendo metaplasia para se proteger. Essas células aqui, escamosas, elas são mais resistentes à agressão. Só que você perde funcionalidade. Você perde os cílios, né? Então, assim, muitas vezes, para proteger, é necessário fazer essa alteração, essa metaplasia. Então, aí, mas você perde funcionalidade, né? Como você não está conseguindo varrer muito esse muco e tem muita glândula se proliferando para tirar produzir mais muco, né? Para tirar essas toxinas daqui, esses poluentes daqui, e você não consegue varrer, acaba acumulando. Aí fica muito catarro aí, muito muco, né? E o que acontece mais, a obstrução mais embaixo, né? Aqui a gente tem bronquite, né? Mas mais embaixo acontece um grau de bronquiolite também, que basicamente é isso daqui, e lá ele não consegue jogar tudo para fora, porque o espaço é menor, vai acabar acumulando muco. E aí é o que dá obstrução, que é o que caracteriza como doença obstrutiva, certo? Bom, aqui na bronquite crônica... Oi. Se o paciente, então, ele ainda está espirrando, tal, você pode descartar uma doença obstrutiva? Uma bronquite, por exemplo? Se ele está o quê? Eu não entendi. Espirrando. Espirrando? Isso. Porque se ele está espirrando, ele tem cílios ainda, né? Você diz tossindo? Eu disse espirrando. Eu não entendi a pergunta. Se ele está respirando ou espirrando? Espirrando. Ainda. Você poderia descartar, porque se ele está espirrando, indica que ele ainda tem cílios, né? Não. Na verdade, o que eu estou falando é de tosse, né? Tosse, nesse caso, a tosse vai ser crônica, porque é o único jeito que ele tem de expulsar esse muco que está sendo produzido, esse catarro que está sendo produzido, certo? O espirro não vai ter muita relação com isso daqui, não, entendeu? O espirro não vai ter muita relação com isso, né? Não é o fato de você ter cílio que você consegue espirrar, né? Espirro, na verdade, é um arco que depende muito mais de regulação neurológica do que propriamente de cílios, né? A tosse, sim, a tosse é um mecanismo aqui que está sendo utilizado para tentar limpar essa via aérea, né? Que está sem cílio, certo? Tá bom. O espirro não tem muito relação com isso daqui, não. Você não tem relação nenhuma com a doença em si. Mas, assim, o paciente que tosse muito, né? O paciente que tosse muito, tem muita produção de catarro, isso aí é o que a gente define clinicamente como bronquite, né? Pronto, está aqui a bronquite. Nós temos o local anatômico, os brônquios, né? Mas também os bronquíolos, né? A árvore mais terminal também é acometida, né? Em menor grau você tem um grauzinho de enfisema também associado, né? As principais alterações da bronquite: hipertrofia e hiperplasia das glândulas mucosas, aquele monte de glândula que a gente viu, e hipersecreção dessas glândulas, né? A etiologia é fumaça do cigarro e poluentes aéreos, né? Cidades muito poluídas, por exemplo. E os sinais e sintomas é tosse, produção de esputo, né, que é catarro, né? Mesma coisa, esputo é catarro. Então, basicamente, a bronquite é isso daí, ok? Existe uma entidade que a gente chama de DPOC exacerbada, né? Vocês vão ouvir muito falar nisso. O paciente com DPOC, que ele está fazendo tratamento, aí está numa época da doença dele, que ele está conseguindo controlar melhor os sintomas, né? Tá fazendo uso da medicação direito, está evitando um pouquinho mais o cigarro, ou então deixou mesmo de fumar. Mas, aí, de repente, os sintomas dele se agravam, né? O paciente está bem, e aí ele se agrava. De um dia para o outro fica dispineico, né? Fica tossindo muito. O volume de catarro aumentou descomunalmente, assim, de um dia para o outro.
o escarro se tornou purulento, né? O escarro acabou, o muco acabou ficando muito preso lá, proliferou bactéria, acabou tendo essa purulência do escarro, certo? Isso que eu estou falando é o que caracteriza a DPLC exacerbada, certo? O paciente estava bem e de um dia para o outro acabou tendo piora. E aí muitas vezes precisa até de hospitalização, certo? Uma via aérea que já é comprometida, né, acaba tendo, na maioria das vezes, infecções, como por bactérias ou vírus, por exemplo. Uma gripe, por exemplo. Né? O paciente com DPLC estava bem, mas aí gripou. E aí, depois dessa gripe, ele teve uma piora da DPLC. Aí você chama DPLC exacerbada. Né? Existem causas não infecciosas também, como a poluição do ar, né? Mas a maioria das vezes é uma infecção mesmo. É uma infecçãozinha que acabou desestabilizando a doença, né? E os sintomas voltaram, e voltaram com muita intensidade, né? E muitas vezes precisa até de internação mesmo, certo? Bom, pessoal, aqui a gente já acabou, DPLC. Vamos passar para asma agora, certo? Tá tudo bem por enquanto? De boa. Tudo certo. Pronto, tá bom. Bom, pessoal, enquanto a DPLC, né, bronquite, enfisema, bronquiolite, tem um padrão muito associado ao tabagismo, né, a asma já foge um pouquinho, né? A asma já pode, as crises podem ser desencadeadas até por fumaça de cigarro, né, por poluentes, mas a origem da asma é um pouco diferente, certo? Todo mundo conhece um paciente asmático, né? Não precisa eu falar muito sobre a clínica desse paciente, né? Mas, assim, são pessoas que têm episódios recorrentes de chiado, né? Fica com um chiado no peito, tem uma produção de catarro, né? Aumentada, tem falta de ar, espineia, né? Tem falta de ar, tem aquele aperto no peito, né? As pessoas com asma, quando estão em crise, eles falam muito que estão sentindo uma dor muito forte no peito, tá sentindo arder muito o peito, né? E a tosse, né? A tosse é justamente para tentar também colocar o muco para fora, porque na asma tem muita produção de muco também, certo? Mas o principal que caracteriza mesmo é aquele chiado, né? Aquele piado no peito, quando você ausculta um paciente com pulmão, que você ausculta é um sibilo, né? Na verdade, o sibilo é decorrente da passagem do ar por um brônquio que está estreitado, né? Ele está em broncoconstrição, ele está estreitado, né? E o ar, quando passa, ele faz um piado, né? Como se você encher um balão, né? Uma bola, e você acaba... Tem criança que gosta de brincar, né? Apertar um pouquinho assim a boca do balão, e ele faz aquele piado bem fininho, né? Aquele barulhinho bem fininho. Pronto, é um sibilo. Pronto. E é aquilo que acontece no bronco quando ele está em broncoconstrição. O ar passa com dificuldade. É uma desordem inflamatória crônica das vias aéreas, né? Quem tem asma geralmente começa na infância. Muitas vezes só vem melhorar mais depois da idade adulta, né? Alguns vão até bem mais tarde, às vezes até mais de 40 anos. Mas assim, a maioria consegue, depois da idade adulta atingida, consegue melhorar um pouco. Melhora da asma. A asma, pessoal, tem essas características. É uma obstrução intermitente e reversível das vias aéreas, né? Ou seja, são episódios de broncoconstrição, né? Então, ela é obstrutiva por isso, porque o brônquio faz broncoconstrição e acaba obstruindo a passagem de ar. Então, é por isso que ela é considerada uma doença obstrutiva, né, das vias aéreas. Ela é intermitente, né? Você tem crises, né, de asma. Você não vive com asma, você tem crises de asma. Então, você tem a obstrução intermitente. Obstrui, depois de alguns minutos, com tratamento, ou às vezes até sem tratamento, acaba melhorando, né? A inflamação crônica dos brônquios com eosinófilos, né? Eosinófilos, pessoal, é um dos granulócitos, né? E é basicamente o que causa a inflamação nos brônquios, né? Você tem muito eosinófilo na asma, né? A doença marcada por eosinofilia, né? A doença marcada por IgE muito elevado e com ativação de eosinófilos, certo? Inflamação crônica. Marcada por hipertrofia e hiperreatividade das células musculares lisas brônquicas, né?
O que quer dizer isso? Essa musculatura lisa dos brônquios, elas são hiperestimuladas, né? Elas são hiperreativas, né? A asma, na verdade, é uma doença genética, né? Você vê que tem muita relação de família, né? Pessoas na mesma família que tem asma. Uma criança que tem asma, a mãe também tinha asma, a avó tinha asma também, teve asma, né? Então, é uma doença marcadamente genética. Estima-se que esteja o problema no cromossomo 5, se eu não me engano. No cromossomo 5 está lá o probleminha que causa asma. Vocês podem ver isso no livro. Marcada por hipertrofia e hiperreatividade das células musculares. Essas células vão ser geneticamente estimuladas a ser hiperreativas, né? Elas são hiperreativas, elas fazem muito broncoconstricção, acabam se hipertrofiando, acabam fazendo hipertrofia dessa musculatura lisa brônquia, ok? E aumento na secreção de muco, né? A asma marcadamente tem aumento da secreção de muco. Muitas vezes a gente não faz essa associação, né? A gente não vê o paciente asmático colocando muito catarro para fora, muitas vezes, né? Mas não tanto quanto a bronquite, né? Mas assim, existe uma proliferação de muco, uma secreção muito grande na asma também, certo? Bom, pessoal, a aula está um pouquinho mais avançada, coloquei esse quadrinho aqui, né? Eu sei que vocês já devem estar um pouquinho cansados aí, mas assim, não é muito difícil de entender, né? Tem muita informação aí, mas não é muito difícil lá de entender. Isso aqui resume muito bem a patogenia da asma, né? Como é que acontece. Aqui, desse lado esquerdo, nós temos aqui as vias aéreas, né, normais, né? Vias aéreas normais, o epitéliozinho coluna alto, com seus cílios, uma camadinha de muco bem fininha, né? Você tem aqui o músculo liso, com espessura normal, né? Você tem as glândulas aqui, ó, bem esparsas, né? Não é como naquela da bronquite, né? Você vê que tem muita glândula lá. E na asma também vai ter, né, essa proliferação glandular aqui. Mas você vê que normalmente é esparso, né? Então aqui você tem basicamente a estrutura da via aérea normal, né? Do brônquio normal, tá bom? Vindo para cá, para esse quadrinho aqui da direita, né? Aqui basicamente a gente tem o que acontece no início da asma. Como é que a asma acontece, né? Essas células, pessoal, aqui são chamadas de células apresentadoras de antígeno, né? Essas células são quem detectam os antígenos. Aqui a gente tem um pólen, né? Mas podia ser qualquer outra coisa. Podia ser um pelo de um animal, por exemplo, aqui nessa via aérea. E aí, essa célula apresentadora de antígeno, né? Ela acaba... ela é geneticamente alterada, né? Logicamente, o paciente tem asma, ela é geneticamente alterada. Então, ela acaba detectando isso daqui meio que como um invasor mesmo. E acaba apresentando essa partícula do pólen, né? Ou do pelo, qualquer coisa. Acaba apresentando essa partícula ao linfócito T, ao linfócito TH2, né? O linfócito TH2, por sua vez ativado, né? Ele produz IL-4, interleucina 4, e a interleucina 5, né? Vindo aqui para a interleucina 4, ele vai atuar lá no linfócito B, né? E aí o linfócito B vai produzir, o linfócito B que produz IgE, né? Vai produzir esse anticorpos IgE. E aí esse anticorpo, IgE, anticorpo, né? Esse anticorpo IgE vai se ligar na fração da receptora do anticorpo de IgE na célula, no mastócito, né? Mastócito tem receptores para IgE. Então, aquele IgE que foi produzido lá pelo linfócito B vem, se liga e ativa o mastócito. Aí o mastócito está ativado. E ele vai degranular. Ele vai soltar esses grânulos aqui, onde ele estiver, certo? Só que ele também vai produzir IL-5. E a célula TH2 também já produziu IL-5. Além disso, tem uma outra molécula chamada eotaxina, produzida pela célula epitelial do brônquio. Vai recrutar eosinófilo. Então, aqui vocês estão vendo, pessoal, que tem mastócito. Mas os próprios mastócitos estão produzindo IL-5. A célula TH2, lá no início do processo, está produzindo IL-5. Esse IL-5 das duas formas estão atraindo eosinófilos. A eotaxina também está atraindo eosinófilos. Então, você tem uma doença marcadamente por proliferação de eosinófilos, né? Então, isso aqui vai
vai dar para detectar, inclusive, até nos exames de sangue desse paciente, né? Você vai ter IgE elevada e eosinofilia também, certo? Então, até nos exames de sangue você consegue ver isso daqui. Então, você vai ter muito eosinófilo. Esse eosinófilo, ele vai ser ativado, vai ser recrutado, vai ser ativado, vai liberar também seus grânulos, né? Existem vários grânulos, tanto dos mastócitos quanto dos eosinófilos, mas o principal que vocês têm que ter em mente é a histamina. A histamina é basicamente quem faz vasodilatação e quem faz a indução da broncoconstrição, que é exatamente o que a gente está vendo aqui embaixo. Depois que ele degranulou, o eosinófilo, o mastócito, acabam liberando histamina. Essa histamina vai agir aqui na parte neurológica terminal, vai acabar fazendo ativação desse nervo vagal eferente, vai fazer broncoconstrição, né? O que faz broncoconstrição é a degranulação desses mastócitos e dos eosinófilos, certo? Basicamente, histamina faz isso, broncoconstrição, e vai fazer vasodilatação também. Aqui vocês estão vendo um vaso, ó. Ele está vasodilatado, está fazendo com que chegue mais eosinófilo, mais mastócito, mais linfócito, e tem a permeabilidade vascular aumentada, né? Ou seja, o endotélio fica mais afastado uma célula da outra e acaba extravasando também, não só células, mas líquido também, né? Então você tem edema também, edema no brônquio, né? Então você já tem edema, inflamação, né? Aqui, e você tem broncoconstrição, né? Você já está começando a produzir mais célula caliciforme aqui, que são aquelas células que produzem muco. O muco já está começando a se acumular, né? O epitélio já está começando a sofrer aqui também a consequência da inflamação. A inflamação já está começando a dar está fazendo uma erosãozinha nesse epitélio aqui, né, do brônquio, né? Então, basicamente, você tem isso: broncoconstrição, inflamação, edema do brônquio, né? E um pouco de muco já, com uma certa erosão do epitélio. Isso daqui é o que marca a fase imediata, pessoal. É aquela fase que a pessoa asmática está lá almoçando, está lá assistindo um filme, fazendo qualquer coisa, e aí ela começa com o piado, começa a ficar cansada, aí vem aquela ansiedade toda, né, da crise. Tem que sair do local, tem que ir para um local mais calmo, pegar a sua bombinha, fazer, para tentar desfazer essa broncoconstricção, né? Aquelas medicações que vem nas bombinhas, né? Basicamente o fenoterol, por exemplo, que é o Berotec, basicamente tem atuação aqui, né? Para fazer a musculatura relaxar, né? Ela tem um efeito mais rápido, né? Para fazer a musculatura relaxar. Um outro tratamento é o corticoide, né? O corticoide, inalatório ou não, também tem efeito nessa inflamação aqui também, né? Então o corticoide ele não é usado para crise, né? Para crise é usado os broncodilatadores, né? Os corticoides eles geralmente são utilizados mais para regredir a inflamação, para tentar fazer o paciente ficar mais tempo sem crise, né? Deixar ele numa intercrise mais prolongada, né? Isso aqui é a fase imediata, pessoal, dura minutos, né? Ou seja, a pessoa fica cansada e piando daquele jeito, né? Com aquele piado, aquele sibilo, por alguns minutos, mas depois vai passar a crise. Mas vai passar e aí você tem a fase tardia, né? Depois pode chegar até horas nessa fase tardia, que é aquela fase, comumente você vê a pessoa asmática dizendo: olha, eu tive uma crise muito forte hoje pela manhã, passou o cansaço, mas eu estou sentindo uma ardência desgraçada no pulmão aqui. Eu estou sentindo como se estivesse tudo queimando por dentro de mim. Por quê? Porque o brônquio ainda está cheio de célula inflamatória, né? Está cheio de célula inflamatória, né? Já teve uma erosão aqui do epitélio, né? Então esse epitélio aqui está inflamado, tá tendo que ter regeneração desse epitélio aqui, né? Então assim, você tem muita inflamação, erosão aqui, né? Você tem muita proliferação de muco aqui já, né? Então essa inflamação aqui é o que dá aquela sensação mais tardia de desconforto no peito, tá bom? Então aqui você já tem a fase mais tardia. Isso daqui, a maioria das pessoas se resolvem sem problema, né? Mas assim, asmas mais graves, mais prolongadas, que duram muitos anos, podem chegar até uma lesão, do epitélio mais grave, até com fibrose mesmo. E o paciente ficar com um problema respiratório crônico decorrente das crises prolongadas que ele teve, né? Um paciente que nunca fez tratamento, tinha crises prolongadas, crises graves, violentas, e acaba fazendo
uma destruição maior é uma fibrose, tá bom? Bom, aqui a gente vem para os tipos de asma, né? A asma, basicamente... eu esqueci de mostrar ali, pessoal, o do outro lado, né? Como é que fica as vias aéreas depois, né, que tem essa agressão, né? Então, você tem aqui a musculatura lisa já hipertrofiada, as glândulas mais aumentadas, excesso de muco, né? Basicamente, as alterações mais crônicas mesmo, né? Depois que a doença já tem um certo tempo, e aí o epitélio do brônquio fica modificado em relação ao normal, né? Tá bom? Então, você tem muito muco aí na asma. Lembrem disso aí. A asma tem muita inflamação, chiado no peito, né? Aquela dor no peito. Mas aí também tem tosse, né? Muito muco, né? Tem que ter muita tosse também, tá bom? Tipos de asma. Existe a asma atópica, que é a mais comum. Esse termo atópico quer dizer que o paciente é mais sensível mesmo a desenvolver alergias, né? Não só na asma, mas qualquer outro tipo de alergia. Ele tem geralmente esse tipo de asma tem um início na infância, né? A história familiar é positiva. Na maioria das vezes você consegue fazer um link, né, da história familiar. É aquela história que eu falei. A criança tem, a mãe teve, a avó teve também, né? Então tem sempre essa relação familiar, muitas vezes. E muitas vezes as crises são desencadeadas por antígenos ambientais, alimentos ou infecções, né? É muito comum você ter superposição também de doenças, né? Às vezes você tem uma alergia alimentar a um ovo, a um amendoim, por exemplo, e acaba tendo asma também, tendo crise de asma. Ou você tem uma rinite associada com asma também. É muito comum isso, certo? A associação de doenças de etiologia alérgica, tá bom? Já na asma não atópica, ela não apresenta evidência de sensibilização, né? Ou seja, o paciente não é alérgico, né? O paciente muitas vezes não é alérgico, não tem história de grandes alergias durante a infância, a adolescência. História familiar é menos comum, você não consegue fazer muito esse link, e ela é associada à etiologia viral e poluência, mas é etiologia viral mesmo, né? Algumas infecções virais podem fazer uma modificação no epitélio, acaba deixando ele mais reativo, né? Mas esse mecanismo ainda é meio incerto ainda, dessa asma não atópica, certo? Mas é muito associada a infecções virais, né? Na asma atópica ainda, né? Você muitas vezes tem relações, eu coloquei ali com antígenos ambientais, né? Poluentes de cigarro, por exemplo. É muito comum pessoas que não fumam, né? Mas que moram com fumantes. E aí tem crises repetidas de asma, né? Enquanto você não tirar essa pessoa de dentro de casa, vai continuar tendo crise, porque é muito desencadeado por antígenos, certo? Muito associados. As infecções também, é muito comum. Paciente asmático teve uma gripe e acabou desencadeando uma crise de asma. É muito comum, né? Acontece muito isso. Os outros tipos de asma são a asma induzida por drogas, né? O mecanismo também é meio incerto, né? Mas a maioria acontece com pacientes com sensibilidade à aspirina, né? A aspirina é uma AS, né? Conhecida AS. Na verdade, esses pacientes, não é que o medicamento desencadeie, cause asma, seja o causador. Na verdade, é que os pacientes que têm asma, cerca de 20% mais ou menos, são sensíveis à aspirina. Então, o paciente é asmático, mas está numa intercrise, está relativamente bem, já está quase um ano sem crise, aí vai lá e toma um AS para dor de cabeça. Aí desencadeia uma crise, certo? O mecanismo não é muito bem compreendido, mas acontece. E é muito comum você ter essa tríade aí, sensibilidade à aspirina, rinite crônica e pólipos nasais. Isso daí é uma tríade que acontece em cerca de, acho que 20% mais ou menos dos pacientes asmáticos. Pacientes também, além de serem asmáticos, têm rinite e têm pólipo nasal, tá bom? Acontece associação com urticária também, né? Aquela manifestação alérgica mais da pele, restrita à pele. Existe a asma ocupacional também, que são a asma dos trabalhadores, né? Pessoas que trabalham em fábricas, são muito estimuladas por vapores, né? Estão muito em contato ali com vapores de resina epóxi, por exemplo, de outros pós-químicos que acabam ficando ali no ambiente, ele não tem uma proteção adequada, acaba tendo asma ocupacional, mas isso geralmente resolve com a retirada do estímulo, né? No tratamento, a retirada do estímulo realmente resolve, né? Pacientes que
Pessoas que que trabalham em serralheria, por exemplo, aquele pó daquela madeira também muitas vezes faz asma. Certo? Pronto. Aqui é o pulmão, pessoal, do asmático, né? Logicamente, ninguém abriu o paciente aí para ver se ele tinha asma mesmo, né? Esse paciente tinha um diagnóstico clínico de asma em vida, né? E aqui uma imagem de autópsia, né? Estava sendo investigada a causa da morte dele e acabou se vendo um pulmão desse jeito aí. Pulmão relativamente bem preservado, né? Tem uma coloração lisa, né? Uma superfície lisa, uma coloração mais rosada, né? Tem algum pigmentozinho aqui de antracose, né? Aquele pigmento do carbono que vai se acumulando ao longo do tempo, decorrente dos poluentes, né? Mas aqui você tem uma característica. Esses pulmões, eles estão hiperinsuflados. Olha o tamanho dos pulmões. Esses pulmões não eram para estar preenchendo desse jeito a cavidade, não. Eles praticamente não estão deixando nenhum espaço livre aqui, né? O espaço está colado. Esse daqui está colado na grade costal. Está empurrando aqui o mediastino, né? O coração está empurrando tudo aqui, né? Então, ele está hiperinsuflado. Pessoal, o paciente com asma, ele não consegue colocar o ar para fora, né? Ele não consegue expirar, ele tem um déficit na expiração. Ele consegue inspirar, né? Mas na hora de colocar o ar para fora, para o ar passar naquele brônquio que está em broncoconstrição, está muito apertado o espaço ali, na hora de voltar o ar, é difícil. Então ele fica preso, fica aprisionado nos pulmões. Então o paciente com asma, ele tem um pulmão hiperinsuflado. Geralmente ele fica desse jeito. Numa asma grave que chegou o paciente a morrer, fica desse jeito aí. O pulmão fica bem insuflado. Porque ele não conseguiu de jeito nenhum colocar o ar para fora, o bronco fechou totalmente, né? E acabou ele falecendo mesmo, em decorrência da asma. Existe até uma técnicazinha que os pneumologistas, os médicos em geral, costumam ensinar para pacientes asmáticos, é que quando eles tiverem uma crise, eles tentarem fazer uma expiração forçada, né? Você tentar a todo custo fazer força na expiração. Não adianta fazer força na inspiração, porque o ar está retido lá dentro. Então você tem que fazer força na expiração para tentar expulsar esse ar que está preso lá dentro e fazer a troca, né? Tá bom? Bom, isso daqui, pessoal, parece a árvore respiratória, não parece? Só que isso daí não é árvore respiratória, é só o formato dela. Isso daí é um plug de muco. Isso daí, pessoal, é meio nojento assim, mas é só catarro isso daí, certo? Isso aí, paciente com asma, com crise grave, ele produz muito muco, a inflamação é muito acentuada, há uma proliferação daquelas glândulas submucosas, aquelas glândulas mucosas, né? Então você acaba fazendo muito muco, né? E acaba aprisionando esse muco, né? A inflamação, quando é muito acentuada, marcadamente pelos eosinófilos, ele acaba produzindo esse nível de muco aí que praticamente desenha a árvore respiratória, né? Ele desenha a árvore respiratória. Isso daí, pessoal, tem no livro do Robbins. Ele coloca isso como um plug de muco que o paciente expeliu numa tosse violenta, numa crise de asma. O paciente não morreu e foi retirado, não. Isso daí não. Isso daí ele tossiu, teve uma tosse violenta e acabou desencadeando a expulsão desse plug de muco aí. É bem interessante, né? A gente vê que na asma tem muito muco também, não é só aquele chiadinho no peito. Bom, aqui você vê as alterações da asma, a microscópica da asma. Você vê aqui a hiperplasia do músculo liso, né? Você tem aqui a musculatura lisa, que era para ser só uma camada, tem um monte de músculo liso aqui, que é isso que faz a broncoconstrição, né? É isso aqui que dá a força para fazer aquela broncoconstrição mais efetiva, né? Mais violenta. Ao longo dos anos, isso aqui vai sendo hiperplasiado, vai sofrendo hiperplasia, vai aumentando essa camada. Há também uma certa fibrose aqui dessa membrana basal, né? Que seria o que dá sustentação ao epitélio aqui do brônquio, né? Porque há uma inflamação crônica, logicamente, marcadamente por eosinófilos. Isso aqui, tudo vermelho que vocês estão vendo, inclusive aqui no epitélio também, próximo, tudo que está vermelho é eosinófilo, certo? O eosinófilo ele fica desse jeito na microscopia. Então,
você tem aqui uma agressão crônica, né? Uma agressão crônica de eosinófilos à musculatura, à parede do brônquio, né? Tá bom? Então, essas são as alterações. Bom, pessoal, a gente vai para a última alteração agora, que é a bronquiectasia, certo? Essa daqui é a mais curtinha, certo? A bronquiectasia é uma dilatação permanente dos brônquios e bronquíolos, né? Ele não é uma doença primária, né? Ele é uma alteração encontrada em outras doenças, mas assim, a bronquiectasia se define dessa forma. É uma dilatação permanente dos brônquios e dos bronquíolos. Ou seja, os brônquios estão sofrendo uma ectasia, né? Naquela aula passada a gente falou em outros termos, né? Estenose, né? Atresia, que são estreitamentos. Aqui é o contrário, é uma ectasia. Uma ectasia é um aumento da luz, né? E é um aumento permanente. Por quê? Porque há uma destruição da musculatura e do tecido elástico de suporte, daquela matriz extracelular. Aquela matriz e o músculo, eles ficam destruídos, né? Pela obstrução ou por infecção, né? Geralmente são infecções persistentes, obstruções crônicas que não foram resolvidas, acabam fazendo inflamação muito acentuada e há uma destruição que chega até a musculatura. Muitas vezes chega até a musculatura. Então você fica com um brônquio aumentado, dilatado permanentemente, ectásico, né? As condições que predispõem são obstruções, né? Os tumores, corpos estranhos, muco, né? É por isso que é importante você retirar corpos estranhos, por exemplo, né? O paciente aspirou um corpo estranho, fez lá uma fibrobroncoscopia, viu lá esse corpo estranho, tem que retirar. Por quê? Porque se esse corpo estranho ficar lá, ele vai causar uma inflamação crônica e vai acabar erodindo aquele epitélio, vai chegar até a musculatura, se duvidar. Então pode predispor a uma bronquiectasia, certo? Mesma coisa para os tumores, muco que fica muito tempo impactado lá, né? No caso daqueles plugs de muco que acontece na bronquiolite, lá na bronquite crônica, ou na própria asma também, na asma mais grave. As condições congênitas hereditárias, a que mais se destaca é a fibrose cística, né? Fibrose cística é aquela doença hereditária, né? Acomete a criança desde o nascimento, né? É detectada pelo teste do pezinho, né? É uma das doenças que é detectada pelo teste do pezinho. E é uma doença que provoca alterações nos fluidos corporais, né? As principais alterações que ocorrem são no muco, né? Nas secreções que são elaboradas e são secretadas pelo pâncreas, né? E algumas alterações nas glândulas de suor também. Todos esses líquidos corporais, eles ficam espessados, né? Então o pâncreas não consegue mais jogar a sua secreção pelo ducto pancreático, ela acaba obstruindo o ducto e aí causa uma pancreatite. As glândulas de suor ficam com uma secreção mais espessa, ficam com um suor mais espesso, né? Então, por isso que é chamada de doença do suor salgado, do beijo salgado, né? Por isso que essa doença tem esse nome. O suor é alterado, é mais espesso, né? Vem mais salino também, né? E a principal complicação realmente é no pulmão mesmo. Uma das principais complicações é no pulmão com relação ao muco, né? O muco fica mais espesso mesmo, aí fica obstruindo ali cronicamente. Predispõe a infecções cedo, né? O paciente muitas vezes tem pneumonias, né? A criancinha acabou de nascer, depois de um tempo, alguns dias ou meses, já está fazendo pneumonia, né? E aí acaba muitas vezes morrendo disso mesmo. Certo? As imunodeficiências também, porque logicamente vão causar infecções prolongadas, né? O sistema imunológico não está conseguindo combater, vai causar infecções mais prolongadas no bronco. E uma condição chamada pneumonia necrosante, causada por Staphylococcus aureus ou Klebsiella, né? Pneumonia necrosante é uma condição potencialmente grave, né? É como se o pulmão virasse água mesmo. Aonde está acometida ali pela bactéria, acaba tendo uma reação inflamatória muito exacerbada, a própria destruição pelas toxinas da bactéria, acabam fazendo uma liquefação mesmo do pulmão e aí é chamada de pneumonia necrosante, né? É uma condição que pode predispor à bronquiectasia também, né? E a tuberculose, que é muito comum no nosso meio, né?
tuberculose causa um dano muito extenso também, com fibrose, aprofunda, né, o dano na camada do bronco e acaba predispondo a bronquiectasia também, certo? Então, pessoal... Professor, Oi. nenhum tipo de corpo estranho que pode ser que a pessoa broncoaspire tem como, tipo assim, sair por conta, o macrófago ir lá, né, com as células de defesa e fagocitar? Tem que realmente, assim, fazer todo um procedimento para poder tirar? Não, assim, o que o macrófago consegue, né, fagocitar são partículas pequenas, né? Então, são partículas de poluentes ambientais mesmo, né? Resíduo de carvão, de monóxido de carbono, né? Poeira, né? O que ele consegue fagocitar são elementos pequenos, né? O que ele consegue fagocitar. Elementos maiores, logicamente, não vão ser fagocitados, né? Não tem como, né, ser fagocitado. Então, você precisa retirar, né? Você precisa fazer uma fibrobroncoscopia e ir lá e retirar, né? Sei lá, qualquer coisa, uma moeda, um caroço de feijão, alguma coisa que entrou pela via aérea e acabou obstruindo, né? Às vezes algum resíduo alimentar, isso aí não tem como muitas vezes sair, né? Porque muitas vezes o diâmetro do local onde ele impactou, é muito menor do que o diâmetro do próprio objeto, né? Então acaba ficando uma obstrução lá por muito tempo, predispõe à infecção, né? E acaba fazendo uma inflamação crônica com erosão daquele epitélio. Aí é onde vem a bronquiectasia, entendeu? Pode fazer também aquela doença que a gente viu lá no começo, né? A telectasia também, né? Se você deixa lá, né, não vai chegar mais ar lá no alvéolo, e o ar que ficou lá vai ser reabsorvido e vai fazer aquela telectasia por reabsorção, lembra? Pode fazer isso também. Então, assim, caiu o corpo estranho, não tem que retirar, né? Se for partículas pequenas, normalmente do ambiente, vai fagocitar, mas corpos estranhos macroscópicos mesmo, né, não vão ser retirados, não. A não ser que seja uma pneumonite química, por exemplo, né? A pneumonite que o paciente broncoaspirou, né? Veio aquele conteúdo, aquela secreção do estômago, acabou refluindo e acabou o paciente aspirando, né? Aí você basicamente vai ter uma infecção química mesmo no pulmão, uma infecção bacteriana secundária, e aí você não vai precisar retirar nada, né? Você vai ter uma quadro de pneumonite, né? Bom, pessoal, na patogenia, é isso que a gente vem falando aqui sobre a bronquiectasia, né? Há um grau de obstrução e há um grau de infecção crônica persistente. Isso é uma via de mão dupla, né? Uma coisa pode levar a outra, né? Você pode ter uma infecção crônica lá no pulmão, né? Que vai produzir muito muco, né? Vai causar uma destruição do epitélio e isso vai predispor a um acúmulo de muco, né? E vai causar obstrução. Por outro lado, você pode ter uma obstrução também, como um corpo estranho, ou um tumor, por exemplo, ou um plugo de muco, né, por alguma outra doença. Essa obstrução, se não for resolvida, vai levar a uma infecção crônica persistente. É uma via de mão dupla. As duas coisas, se somando, né, interagindo, vão acabar erodindo esse epitélio do brônquio, vai chegar até aquela camada muscular e o brônquio vai ficar desse jeito, ó, um buraco. Vai ficar alargado, né? Não é um buraco, né? Assim, é alargado, né? Vai ficar bem alargado, muito calibroso, né? Tá certo? Pronto, aqui é a alteração microscópica da bronquiectasia, né? Bronquiectasia, marcadamente, você tem uma inflamação muito acentuada, com destruição, né? Do epitélio, da matriz extracelular, chega até na musculatura. E aí você tem essa zona de necrose mesmo aqui, certo? Você tem uma zona de necrose, inflamação muito acentuada e necrose, certo? O bronquíolo acaba ficando dilatado, né? O que era para ser bem menor do que isso, acaba ficando desse tamanho aqui, né? E acaba dificultando as trocas gasosas, né? Ok? Pronto, aqui a bronquiectasia, local anatômico é o brônquio, a dilatação das vias aéreas e cicatrização como alterações patológicas, né?
A etiologia são infecções severas, como aquela pneumonia necrosante, ou persistentes, né? Pneumonia, uma infecção mais leve, com obstrução,